jovens padawans, professor Anderson na área, dando seguimento aos nossos estudos sobre função quadrática. Hoje veremos o discriminante delta e o gráfico da nossa função quadrática. Vamos pegar aqui o exemplo. f de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 3. Se nós quisermos descobrir quais são as raízes desta função, lembrando que raízes são os valores de x que zeram a função, isto é, eu substituo o valor aqui no x e essa nossa função vai ser igual a zero. Portanto, para descobrir essa raiz, nós utilizaremos a fórmula de Bhaskara. Mas, primeiramente, nós retiraremos os valores dos coeficientes. Lembrando que a forma geral aí de uma função quadrática é aquela ax ao quadrado mais bx mais c. Então, a, neste caso, é igual a 1, b igual a 4 e c igual a 3. Por que a igual a 1? Porque a é o termo que multiplica x ao quadrado, é o coeficiente de x ao quadrado. Nós vimos na aula passada que quando não existe nada na frente do x ao quadrado, é porque realmente está 1. b é igual a 4, exatamente é o coeficiente que multiplica x, e c igual a 3, que é o nosso termo independente. C é o valor que não multiplica nenhuma incógnita. Então, para descobrir as raízes dessa função, nós utilizaríamos a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Ocorre que dentro da raiz, essa estrutura b ao quadrado menos 4ac é chamada de discriminante da função. É chamada de delta. Delta é uma letra grega, esse triângulo aqui que você está vendo na sua tela é uma letra grega chamada de delta. E delta porque ela vai ser o discriminante. E por que discriminante? Porque ela vai nos contar, sem precisarmos resolver toda a equação de Bhaskara, quantas raízes reais esta função possui. Então, letra grega delta representa exatamente essa estrutura dentro do radical. B ao quadrado menos 4ac. Nós podemos até substituir na fórmula de Bhaskara simplesmente pela letra grega delta. O delta ele pode assumir três valores. Ele pode ser maior que zero, pode ser menor que zero ou pode ser igual a zero. Dependendo de qual valor delta assume, isso nos indicará a quantidade de raízes que a função possui. Vamos agora, através de exemplos, descobrir como o delta influencia na quantidade de raízes da função. Temos aí a função x ao quadrado mais 4x mais 3, retirando aí os coeficientes a, b e c, a igual a 1, b igual a 4, c igual a 3. Então agora, para descobrir as raízes da função, nós utilizaremos a fórmula de Bhaskara. Nesse exemplo, nós estaremos calculando até o final para descobrir quais são realmente as raízes da função. Mas a nossa aula, o objetivo não é esse. O objetivo é descobrir o que influencia o parâmetro delta. Mas, no meio desse processo, nós estaremos fazendo a ligação. Como que funciona exatamente esse discriminante delta em relação à quantidade de raízes da função. Então, vamos fazer o cálculo. Basta agora fazermos a substituição de cada coeficiente. Então, temos aqui menos 4, b ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 3, que seria o nosso AC. Lembrando que aqui dentro da nossa raiz está o delta. Então, continuando, menos 4 mais ou menos, 4 ao quadrado, 16, 4 vezes 1 vezes 3, 12. Como tudo isso aqui é positivo e esse sinal negativo aqui, fica menos 12. 16 menos 12, temos que x é igual a menos 4 mais ou menos raiz de 4. Chegamos a um valor dentro da raiz. Verificamos que esse valor é positivo, então o delta é maior que zero. Dando seguimento aí na fórmula de Bhaskara, x é igual a menos 4 mais ou menos 2, que é exatamente a raiz de 4. Agora nós dividimos aqui em duas partes, x' e x duas linhas. X' será menos 4 mais 2 sobre 2, e x duas linhas será menos 4 menos 2 sobre 2. Menos 4 mais 2, menos 2, dividido por 2, menos 1. Então x' é igual a menos 1. E x duas linhas, menos 4 menos 2,
menos 6, dividido por 2, menos 3. Portanto, as duas raízes da equação, as duas raízes da nossa função são x' igual a menos 1 e x duas linhas igual a menos 3. Então verifique que, se o delta for maior que zero, a nossa função quadrática possui duas raízes, e essas raízes são diferentes. Tá? Utilizaremos a palavra distintas. Portanto, delta maior que zero, nós temos duas raízes reais, porque aqui nós temos números reais, estamos tratando de números reais. Então, x' é igual a menos 1 e x duas linhas igual a menos 3, duas raízes reais distintas. A maior que zero e delta maior que zero. Então, duas raízes reais distintas é o que nos informa o coeficiente, o valor de delta, e o coeficiente A nos informa que a concavidade da parábola é para cima. Fazendo a plotagem do gráfico da função no GeoGebra, nós verificamos exatamente isso. Tá? Parâmetro A maior que zero, positivo, concavidade para cima. Delta maior que zero, duas raízes reais distintas. Quando a função possui duas raízes reais distintas, o gráfico da função intercepta o eixo y em dois pontos diferentes, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Perceba que o gráfico da nossa função intercepta o eixo x em dois pontos distintos, dois pontos diferentes. Vamos a um outro exemplo. Menos x ao quadrado mais 4x. Retirando os coeficientes a, b e c, a igual a menos 1, b igual a 4 e c igual a 0. Perceba que nós não temos termo independente, portanto c igual a 0. Utilizando a fórmula de Bhaskara, fazendo as substituições, menos 4 mais ou menos 4 ao quadrado, que é b ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que vale menos 1, aqui está 1, mas aqui não vai ter problema, porque por conta desse zero aqui, vai multiplicar tudo isso aqui e vai acabar dando zero. Então só coloque aqui aí no seu caderno, menos 1 aqui na frente do 1 do nosso termo A. Sobre 2 que multiplica menos 1, que é o valor de A. Dando sequência, menos 4 mais ou menos raiz de 16 dividido por menos 2. Raiz de 16, perceba que o nosso delta aqui deu novamente maior que zero. Então, delta maior que zero. Menos 4 mais ou menos 4, nós teremos as seguintes possibilidades. X' e x duas linhas serão menos 4 mais 4 e menos 4 menos 4. Tudo isso sobre menos 2. Menos 4 mais 4 vai dar 0, dividido por menos 2, 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0. E menos 4 menos 4, menos 8, dividido por menos 2, menos 4. Portanto, a nossa função possui duas raízes reais. X' igual a 0 e x duas linhas igual a 4. E continuamos aí com duas raízes reais distintas. Portanto, quando o nosso delta é maior que zero, nós temos aí a equação com duas raízes reais distintas. E, embora o parâmetro A seja negativo, que vai nos indicar que a concavidade da parábola é para baixo, o nosso delta é positivo, indicando que a função possui duas raízes reais distintas. Vamos plotar o gráfico da função para saber se isso é realmente verdade. Então está aí o gráfico da função. Perceba que nós temos a parábola voltada para baixo, conforme o parâmetro A, e conforme o valor de delta, como delta é maior que zero, o gráfico da função intercepta o eixo x em dois pontos distintos, aqui em x igual a 0 e em x igual a 4. À medida que vamos transcorrendo a aula, nós vamos preencher este quadro resumo. Então perceba que, quando o nosso valor de A é maior que zero e o nosso delta é maior que zero, nós temos uma parábola voltada para cima, interceptando o eixo x em dois pontos distintos. E quando o nosso A é menor que zero e o nosso delta continua maior que zero, agora a nossa parábola é voltada para baixo e intercepta o nosso eixo x em dois pontos distintos também. Então, nesses dois casos, quando o delta é maior que zero, a nossa função possui duas raízes reais distintas ou diferentes. Agora, quando o nosso delta é igual a zero.
Então, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4 é a nossa função. A igual a 1, b igual a menos 4 e c é igual a 4. Fazendo a fórmula de Bhaskara, obtemos que, perceba que, ao fazermos a conta, menos 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 4. Menos 4 ao quadrado vai ser menos 4 vezes menos 4, vai dar 16. Menos 4 que multiplica 1, que multiplica 4, 16. 16 menos 16, 0. Perceba que o nosso delta agora, isto é, o valor dentro aqui da nossa raiz, dentro do nosso radical, será delta igual a 0, o valor igual a 0. Então nós temos 4 mais ou menos raiz de 0 é o próprio 0, que 0 vezes 0, 0. 4 mais ou menos 0 dividido por 2. Abrindo nas duas possibilidades, x' e x duas linhas, temos que x' é 4 mais 0 dividido por 2 e x duas linhas 4 menos 0 dividido por 2. Nós obtemos que x' é igual a 2 e x duas linhas é igual a 2 também. Duas raízes iguais, ou apenas uma, então uma raiz única. Então são duas formas de você falar essa condição. As duas raízes são iguais, ou você tem apenas uma raiz única aí como raiz da nossa função quadrática x ao quadrado menos x mais 4. Percebendo que o delta desta vez deu igual a 0. Portanto, quando delta é igual a 0 e a é maior que 0, nós temos, por causa do coeficiente a maior que 0, concavidade voltada para cima, e por causa do nosso delta igual a 0, nós temos duas raízes reais iguais, ou uma única raiz real. Em alguns livros, eles trazem de uma forma ou de outra. Mas é bom conhecermos as duas maneiras de expressar essa realidade. Então vamos plotar o gráfico da nossa função quadrática x ao quadrado menos 4x mais 4. O a é maior que 0 e o delta deu igual a 0. Portanto, devido ao a maior que 0, nós temos que a concavidade da parábola está voltada para cima. E devido ao delta igual a 0, nós temos uma função com duas raízes reais iguais, ou podemos falar também uma única raiz real. Eis o gráfico da nossa função nos dizendo exatamente isso. Parábola voltada para cima, por causa do a maior que 0, e delta igual a 0, o gráfico da função vai tocar o eixo x exatamente em apenas um ponto, exatamente aqui quando x igual a 2. X igual a 2 é a raiz dessa função, porque se eu pegar o 2 e substituir aqui, veja o que acontece. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 mais 4, menos 4. Menos 4 mais 4, 0. Zerou a função. Por isso que 2 é a raiz da nossa função x ao quadrado menos 4x mais 4. Agora vamos para f de x igual a menos 3x ao quadrado. A igual a menos 3, b igual a 0 e c igual a 0. Então aí temos a nossa fórmula de Bhaskara. Fazendo as substituições, nós obtemos que x é igual a 0 mais o menos 0 dividido por menos 6. Perceba que agora o delta deu igual a 0. Fazendo as substituições e fazendo o cálculo aqui dentro da raiz, o valor encontrado é 0. E aqui fora também é 0, porque o nosso b não existe, b é igual a 0. Então, fazendo a diferenciação entre duas raízes, temos que x' é igual a 0 mais 0 sobre menos 6 e x duas linhas 0 menos 0 dividido por menos 6. Nesses dois casos, a resposta será 0. Portanto, aí a nossa função possui duas raízes reais iguais, ou uma única raiz real, como queira. Então, nós temos que se a é menor que 0, a concavidade é voltada para baixo, e se delta é igual a 0, tá? Função com duas raízes reais iguais, ou uma raiz real única. Plotando o gráfico da nossa função, nós encontramos exatamente isso. Se a é menor que 0, concavidade voltada para baixo, delta é igual a 0, toca o eixo x em apenas um ponto, exatamente a raiz da função. Continuando o nosso quadro, se delta é igual a 0 e a maior que 0, concavidade voltada para cima, gráfico da função tocando o eixo x em apenas um ponto. Se a é menor que 0, concavidade voltada para baixo, delta é igual a 0, apenas uma raiz única, ou duas raízes reais iguais, gráfico tocando o eixo x em apenas um ponto. Vamos agora à função menos 3x ao quadrado menos 6.
Retirando os valores dos coeficientes a, b e c, encontramos a igual a menos 3, b igual a 0 e c igual a menos 6. Aplicando a fórmula de Bhaskara, dentro da raiz nós temos o nosso delta. Então, delta vai ser igual a 0 ao quadrado, porque 0 é o valor de b, menos 4 que multiplica menos 3, menos 6. Menos com menos mais, com menos, menos. Então, o valor dentro da nossa raiz, o nosso delta, vai dar um valor negativo. Perceba que o delta é menor que 0, porque o valor dentro da raiz é igual à raiz de menos 72. Então, veja que dentro dos números reais não existe raiz de número negativo. Então, nem é necessário dar seguimento aos cálculos, porque dentro do conjunto dos números reais não existe raiz de número negativo. Logo, esta função, sendo a menor que 0 e delta menor que 0, é uma função que o gráfico terá a concavidade voltada para baixo e não existem raízes reais para esta função. Vamos plotar o gráfico para verificar. A menor que 0, concavidade para baixo, delta menor que 0, não existem raízes reais, portanto o gráfico da nossa parábola não toca o eixo x em nenhum ponto. Fazendo a conclusão da nossa tabela de resumo, então quando o nosso a maior que 0, concavidade para cima, delta menor que 0, a nossa parábola não vai tocar o eixo x em nenhum ponto. A menor que 0, concavidade para baixo, delta menor que 0, a nossa parábola não vai tocar o eixo x em nenhum ponto também. Vamos agora a alguns exemplos, onde agora a gente vai apenas calcular o delta sem necessidade de calcular as raízes da função. Agora eu quero saber, para os exemplos que serão apresentados, apenas o número de raízes das seguintes funções, analisando o valor do discriminante delta. Então eu tenho aqui x ao quadrado menos 2x menos 6, retirando os valores dos coeficientes, eu obtenho a igual a 1, b igual a menos 2 e c igual a menos 6. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, fazendo as substituições, obtenho. Quem que é b? Menos 2. Procedo a substituição entre parênteses para não errar as contas que precisam ser feitas, os cálculos precisam ser feitos. Menos 4, que multiplica 1, que é o nosso A, menos 6, que é o nosso C. Perceba que eu sempre utilizei parênteses, especialmente com números negativos, para não esquecer que isso aqui é uma multiplicação. Menos 2 elevado ao quadrado, 4 positivo. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Menos com menos, mais, portanto 24 positivo. Logo, o nosso delta vale 28. Se o delta vale 28, o delta é maior que 0. Portanto, com delta maior que 0, esta função possui duas raízes reais distintas, diferentes. A letra B. Nós temos agora a função x ao quadrado mais 6x mais 9. De novo, o mesmo procedimento. Retiramos os valores dos coeficientes a, b e c. A igual a 1, b igual a 6, c igual a 9. O delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Fazendo as substituições, obtemos b ao quadrado, b igual a 6. Então, 6 ao quadrado menos 4, que multiplica 1, que é o nosso valor de a, 9, que é o nosso valor de c. 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 1 vezes 9, 36. Sinal negativo, porque todos esses valores aqui são positivos. Então, 36 menos 36, delta vale 0. Portanto, essa função, podemos afirmar que ela possui duas raízes reais iguais, ou podemos também dizer uma raiz real única. Agora temos a função menos 2x ao quadrado mais 3x menos 5, a igual a menos 2, b igual a 3, c igual a menos 5. Fazendo a substituição aí na fórmula do delta, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, b igual a 3, a igual a menos 2, c igual a menos 5. b igual a 3, 3 ao quadrado, menos 4, que multiplica menos 2, que é o valor do nosso a, menos 5, que é o valor do nosso c. 3 ao quadrado, 9. Menos com menos, mais, com menos, menos. 4 vezes 2, 8, vezes 5, 40. Então, 9 menos 40. 9 com menos 40, menos 31. Ora, menos 31 é um valor menor que 0. Portanto,
O nosso delta é menor que zero. Logo, essa função não possui raízes reais. Veja bem, gente, cuidado! Como delta é menor que zero, essa função não possui raízes reais. Podemos cair na tentação de apenas dizer que a função não possui raízes. Muito cuidado, fica o alerta. Com delta menor que zero, não significa que a função não possui raízes. Ela não possui raízes reais. Mas como, professor, o que nós aprendemos até agora contempla apenas o conjunto dos números reais. Realmente, concordo com você. Mas lembre que, como delta é menor que zero, a função não possui raízes reais. Por quê? Porque existe, além dos conjuntos numéricos que nós já aprendemos, naturais, inteiros, racionais, irracionais, e a soma de tudo isso, o conjunto dos números reais, existe um conjunto chamado conjunto dos números complexos, que vai abranger os reais, mais uma categoria de números chamados imaginários, que aprenderemos mais tarde. Portanto, essa função, com delta menor que zero, não possui raízes reais, mas ela possuirá raízes complexas, raízes que pertencem ao conjunto dos números complexos. Saiba, por enquanto, que apenas existe uma outra categoria, um outro conjunto numérico, além dos reais, que é chamado números complexos. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, queridos Padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.